Caros amigos do canal Via Romana, eu sou o professor Rafael Queiroz. Hoje eu quero comentar sobre uma recente fala do primeiro-ministro Viktor Orbán da Hungria, que causou muita polêmica. A fala dele foi a seguinte, segundo a agência Reuters. Orbán esteve num evento na Romênia em que ele teria dito o seguinte: existe um mundo em que os povos europeus são misturados com aqueles que chegam de fora da Europa. Esse é um mundo de raças mistas. E é o nosso mundo, em que as pessoas da Europa se deslocam, trabalham, se mudam. É por isso que sempre lutamos, estamos dispostos a nos misturar, mas não queremos nos tornar povos mestiços. Alguns políticos europeus ficaram indignados com essa fala do Orbán e classificaram-na como racista. Eu queria fazer alguns comentários sobre isso que ele disse, à luz de considerações políticas, econômicas, históricas e geopolíticas. Antes disso, eu quero deixar claro o seguinte: eu não tenho nada contra, a priori, processos de mistura racial e mistura étnica. Eu, como professor de história, considero que houve casos bem-sucedidos de mistura racial e étnica e houve casos não tão bem-sucedidos. Um caso bem-sucedido é o caso da própria Europa. A Europa atual, essa Europa das nações, ela é fruto da mistura dos povos bárbaros com os romanos. É fruto das invasões bárbaras, né, sobre o Império Romano, já em decadência no final da Antiguidade. Então, todo o período medieval ele é um grande caldeirão onde, né, essas populações elas vão se misturando e vão dando origem às atuais nações que nós temos no continente europeu. Vocês olharem a França, a Inglaterra, pegar dois exemplos, isso é bem perceptível. Na França você teve ali o elemento gaulês, o elemento franco, o elemento viking formando o país. E na Inglaterra você teve os anglos, os saxões, os bretões se misturando para dar origem ao que hoje é o inglês. Então foi um processo orgânico e gradual, passo a passo, feito ao longo do tempo. Existem outros processos migratórios e de mistura étnica que não são nem orgânicos nem graduais. Boa parte do que está acontecendo hoje na Europa poderia, sim, ser descrito como um processo inorgânico, um processo migratório e de abertura de fronteiras que mais lembram uma engenharia social do que propriamente uma dinâmica espontânea da história. Explico. Hoje a gente sabe que a Europa é um dos centros fulcrais do capitalismo global. E o capitalismo global precisa de mão de obra barata. Então você tem guerras acontecendo no Oriente e na África, como a guerra da Síria recentemente, né, a guerra civil na Líbia, que expulsam, na verdade, para dizer melhor, grandes contingentes humanos para o continente europeu, que é um continente que demograficamente está combalido já há algumas décadas, fornecendo assim a mão de obra barata que o continente precisa para continuar mantendo a sua economia de pé. Tá? Então, essa consideração inicial é fundamental para a gente poder limpar o terreno e deixar claro do que a gente está querendo falar aqui. A primeira consideração que eu tenho a fazer aqui sobre a fala do Orbán é uma consideração econômica. Tá? Por quê? A gente pega a Hungria hoje, a Hungria ela tem 10 milhões de habitantes. Tá? É um país que desde que o Orbán chegou ao poder vem tendo índices de crescimento do seu PIB bastante significativos. Né? É um crescimento singular. Então é uma economia que vem melhorando, que vem se diversificando. A Hungria hoje é um país que investe bastante em ciência, pesquisa e tecnologia. Tem universidades de ponta. A renda per capita do país melhorou muito desde que o Orbán subiu ao poder. Isso tudo foi feito sem a política de fronteiras abertas, que é feita na França, na Inglaterra e na Alemanha, sobremaneira. Que são três países
hoje podemos dizer cosmopolitas, né? Países que ali dentro você tem de tudo, você tem o francês, você tem o senegalês, o marroquino, o árabe, o turco, o indiano, o paquistanês, o afegão e por aí vai, tá? De um certo modo, isso que acontece na França, isso que acontece na Inglaterra e na Alemanha é até compreensível, porque, sobretudo, Inglaterra e França foram grandes impérios coloniais, né? Então, esses países recebem contingentes, né, das suas antigas colônias, pessoas que já estão de alguma forma naturalizadas com a língua inglesa, com a língua francesa. Enfim, mas depois a gente vai voltar a isso. No caso da Hungria, é diferente. A Hungria tem uma história diferente, né? Ela não foi um império colonial. A língua húngara não é falada fora da Hungria, que eu saiba. De maneira que uma população que venha da Ásia ou da África teria muito mais dificuldade de se adaptar na Hungria por conta da língua do que se adaptar na Inglaterra ou na França, que espalharam, né, o seu idioma pelo globo e que colonizaram diversas populações na África e na Ásia. Perfeito? Então são realidades diferentes. E volto a destacar, a economia húngara, ela, apesar, né, de não estar recebendo grandes contingentes migratórios, ela tem mostrado uma pujança, uma força muito grande, mesmo com a sua política de fronteiras cerradas, fechadas. Por quê? Desde que começaram essas grandes levas migratórias para a Europa, por conta dessas guerras que aconteceram ali no Oriente e na África, o que o Orbán fez? Ele colocou arame farpado na fronteira húngara. Lembrar aqui também que a geografia da Hungria é uma geografia que favorece a entrada de populações ali no território húngaro, porque é um território de planícies. Inclusive a Hungria, ao longo da história, né, a gente depois vai falar disso, sofreu muito com invasões, em boa parte por conta, né, dessa sua característica geográfica. Tá? Então, o que eu quero destacar primeiro aqui no que tange a questão econômica é isso. A Hungria, ela, mesmo sem essa mão de obra imigrante, ela não vem se ressentindo de um decréscimo da sua economia, um enfraquecimento da sua economia. Pelo contrário, é um país que vem crescendo significativamente, de forma sólida, né, graças às políticas aplicadas aí pelo governo Orbán. Tá? Aí, se a gente pega hoje o noticiário internacional sobre essa fala do Orbán, eles vão dizer assim que o Orbán está dizendo isso porque o governo dele está enfrentando uma inflação alta, de 2 dígitos. Então é uma tentativa de desviar a atenção dos problemas econômicos da Hungria. A Hungria não tem problema econômico hoje. Se eu não me engano, no ano passado, 2021, a Hungria chegou a crescer 17%. Eu vi um dado, eu até me impressionei, não sei se esse dado é real, mas estava pesquisando sobre isso, 17% em 2021. Ou seja, seria, se for realmente isso, algo notável, né? A gente sabe que muitos países, né, ficaram com a sua economia comprimida em 2020 por causa da Covid, e em 2021 deram um salto. Então, seria interessante depois os senhores confirmarem se realmente se trata disso. Eu vi, assim, não aprofundei a pesquisa, né? Mas, se eu não estou enganado, foi isso, 17%. E hoje, a economia europeia, as principais economias europeias estão enfrentando todas elas inflação alta. A Espanha tem uma inflação de 2 dígitos, né? A Alemanha tem uma inflação de 8,5%, próxima aí de 10%, que é o que hoje tem na Hungria. Tá? Então, a maioria dos países europeus estão girando em torno desse índice aí de inflação que hoje a Hungria enfrenta. Então não tem nada de problemas econômicos acontecendo lá na Hungria. Nada que seja diferente do que está acontecendo no mundo inteiro, né? A inflação hoje é global. Alguns países sentem mais, outros menos. Mas é mais ou menos essa faixa aí que nós temos na Europa. Tá? Então, sobre economia, era isso que eu tinha a falar.
Eu queria fazer também uma consideração histórica. Como eu estava dizendo, né, a Hungria ela teve uma história bastante conturbada, né? Então, os húngaros, eles são um povo que tiveram origem ali nos Montes Urais, na região dos Urais, onde hoje temos a Rússia, aquela região ali de Moscou e tal. Eles migraram, né, para a Europa Central. E ali por volta do ano 800 depois de Cristo, já a Idade Média, eles começaram a se organizar até que no ano 1000 foi fundado o Reino da Hungria por Santo Estevão, né? Rei da Hungria, que é santo, foi canonizado. Então, o que acontece? Ao longo ali do final da Idade Média, da Baixa Idade Média, os húngaros sofreram muito com ataques dos mongóis, né, que chegaram ali na beira, né, da Europa Central, chegaram a atacar os húngaros ou magiares, né, a mesma coisa, são sinônimos. E depois os húngaros caíram sob o domínio dos otomanos. Tá? Já na Idade Moderna, ali por volta do século XVII, eles readquiriram sua liberdade, mas sob a regência dos Habsburgos da Áustria, né, que tutelavam a nação húngara. Tá? E quando você chega no século XIX, ali no período das chamadas revoluções liberais, 1848, a Primavera dos Povos, os húngaros começam a buscar uma afirmação da sua nacionalidade, a buscar sua independência como povo. E aí é que se cria, lá por volta de 1867, o Império Austro-Húngaro. Por quê? Os Habsburgos da Áustria percebem que se eles não criassem um império dual, se eles não fizessem concessões e dessem direitos aos húngaros, eles perderiam a Hungria. E perder a Hungria seria um golpe fatal no domínio Habsburgo, ali no século XIX. Então os húngaros, eles tiveram uma história marcada por invasões, por ataques, e que deixou neles um atavismo cultural, um traço que envolve assim, o temor das hordas que vêm da Ásia. Tá? Então isso é muito patente assim, no governo Orbán. Né? É muito patente na ideologia do Fidesz, que é o partido do Orbán. Quer dizer, é a ideia de preservar a Hungria ao máximo do ataque de hordas, de populações, de massas que vêm da Ásia. Tá? Porque eles sofreram com os mongóis, porque eles sofreram com os otomanos. Perfeito? E uma coisa também interessante na história da Hungria, e que se reflete hoje na política europeia, na política húngara, é o seguinte: a Hungria é o país mais homogêneo, etnicamente falando, da Europa. Porque se você pegar qualquer outro país da Europa, a França, a Polônia, a Romênia, a Alemanha, qualquer que seja, você vai perceber o seguinte: tem ali uma taxa X de alemães, de poloneses, de romenos, de franceses. E tem as outras etnias, que são as minorias étnicas. Tá? Todos esses países, em todos esses países, as maiorias étnicas, elas têm uma taxa percentual menor do que da Hungria. A Hungria tem uma taxa de, parece-me, 95% da população de magiares. Então, na Hungria, basicamente, ser húngaro é ser magiar. Tá? Até tem algumas minorias ali na Hungria, tem judeus húngaros, tem, né, eslovacos que moram dentro da Hungria, tem, parece que alemães, mas é uma quantidade tão ínfima, que não tem assim uma grande significância no país. Então, ser húngaro, né, ou melhor dizendo, ser cidadão da Hungria, né, do Estado húngaro, é ser magiar. Né? A Hungria, ela tem essa característica. É um país, aliás, né, que não é também fruto de uma mistura, como, por exemplo, a França, a Inglaterra, que foi ali um processo de mistura no caso da Inglaterra, anglos com saxões, etc. No caso da Hungria, não.
são os magiares que deram origem à Hungria, tá? Não houve um processo de caldeamento racial na Hungria, tá? Os magiares são os fundadores do país e até hoje, né, eles são a etnia dominante. Então essa ideia do Orbán de manter a Hungria com essa característica é uma ideia que se fundamenta na própria história húngara, tá? Em traços culturais, em atavismos históricos e por aí vai. Eu não vejo isso como sendo uma fala racista, sinceramente. Eu vejo isso como sendo uma fala que expressa a história do país e que tem uma dinâmica social, política diferente do resto da Europa. Há que ressaltar isso. O Orbán vem tentando construir na Hungria uma democracia com traços nacionais, uma democracia que ele chama de iliberal, eu chamaria de nacional-democracia, uma democracia ao estilo húngaro, tá? E muitas das vezes por isso ele é muito criticado, porque ele não segue um padrão universal de democracia, um protocolo já estabelecido, né, como modelo, que é o que segue em países como França, Alemanha, Inglaterra, Estados Unidos. Ele não segue esse protocolo, tá? E ele está certíssimo, porque o regime político ele tem de seguir os traços históricos, culturais de um povo. Ele tem de estar adaptado àquele povo que vai ser governado por aquele sistema, né? Por aquela forma de governo. Então isso tem que ser ressaltado, tá? Um outro ponto também que eu considero muito importante de estar neste caso é o seguinte: o direito internacional estabelece a autodeterminação dos povos, né? O Estado-nação ele se forja em cima de dois princípios, povo e território. Então, assim, se um governante ele decide fechar suas fronteiras para a entrada de outras populações, ele faz isso com pleno direito, né? Ele está embasado no direito internacional, ele está embasado, né, na vontade popular, né, e na soberania nacional. Mas quando o Orbán decide, né, tomar medidas de contenção da entrada dessas massas migratórias, há sempre uma gritaria, né, contra o que ele vem fazendo. É aquilo que nós dissemos, né, essa política de fronteiras cerradas, ela se confronta com uma política que é propugnada, essa de fronteiras abertas ou semi-abertas, né, praticada na Europa Ocidental e que muitas das vezes atende a interesses econômicos, né, que são, via de regra, mascarados por direitos humanos, né, democracia, tolerância, não discriminação, etc. Todos esses princípios que muitas das vezes são usados apenas para mascarar um objetivo que de humanitário não tem nada. Mas enfim, isso a gente pode falar em outra ocasião de forma mais aprofundada. Mas aqui, para finalizar, eu queria também destacar o seguinte: o que vem acontecendo na França em matéria de integração dessas populações, dessas etnias. E por que o Orbán vem se colocando contra essa política de fronteiras abertas? Eu lia recentemente um artigo muito interessante mostrando o que está acontecendo na França, especificamente na França, sobre essa questão que envolve aí a entrada de migrantes dessas ex-colônias, né, francesas, ali da África, sobretudo. Então, esse artigo é interessante assim, porque ele mostra que quando começaram a entrar imigrantes africanos de forma mais maciça na França, inicialmente, esses imigrantes, eles se dividiam, né, por nacionalidade, ou seja, você tinha lá o sujeito que tinha vindo da Costa do Marfim, então ele se designava como marfinense, o cara que tinha vindo do Senegal se definia como senegalês, né, e por aí vai, tá? E o que aconteceu? À medida
que essas pessoas entravam na França, elas começavam a ter contato com a cultura pop norte-americana. A França, hoje, é um país extremamente americanizado. Tanto que tem um conhecido meu que diz que os franceses, eles, em certos ambientes, em certas ocasiões, eles preferem falar o inglês do que o francês, inclusive. E o imigrante fala mais francês do que o próprio francês. Não sei se é verdade, que eu nunca fui na França, mas essa pessoa que eu conheço disse que foi e viu isso. Enfim. Então, esses negros, né, africanos, senegaleses, marfinenses, etc., que travavam contato com essa cultura pop norte-americana, eles começavam a se observar não mais, né, como senegaleses, como marfinenses. Eles começavam a se ver como negros, tá? Num país de brancos. Então eles começavam a, vamos dizer assim, a adquirir cacuetes próprios, né, da cultura norte-americana, né? É um país dividido, realmente, negros e brancos. Isso é um fato, né? Quanto aos Estados Unidos, isso é um fato. E aí, o que aconteceu? Muitos militantes de esquerda, dessa esquerda identitária, dessa esquerda decolonial, etc., calcados nas ideias de Michel Foucault, Francis Fanon, etc., começaram a explorar, né, o seguinte: pegar esse imigrante aí que vinha, né, dos países da África, para introjetar neles essa ideia de que, olha, essa identidade marfinense, identidade senegalesa, isso aí foi criado pelos colonizadores com base naquela política do dividir para reinar. Vocês têm que se ver como negros, tá? E enquanto negros, vocês têm que se ver como pessoas diferentes disso daqui que é a França. Então, nesse artigo aí que eu estava lendo, um embaixador francês, ele fala uma coisa muito interessante, que é o seguinte: ele diz assim, olha, esse ideal universal de, olha, todos somos iguais, né? Todos somos franceses, porque falamos a mesma língua e tal, é muito bonito, mas isso não funciona na prática, porque o que nós temos hoje aqui na França de um lado você tem o Islã, né? Do outro lado você tem africanos e são grupos completamente diferentes. Não funciona na prática esse ideal universalista, tá? Então o que nós temos na França são vários estados dentro de um mesmo país, né? Isso, quando eu li, eu fiquei assim com uma impressão de que a França está indo para um caminho, né, de total insegurança interna, né? Ou seja, você não tem uma homogeneidade, você não tem a capacidade de construir pontes para integrar essas populações, né? E de maneira que aquilo ali vai virar um caldeirão, né, étnico, religioso, no qual essas diferenças vão acabar levando a levantes, eu acredito, a rebeliões, a insurreições, a processos violentos, muito provavelmente, né? E eu imagino que seja isso que o Orbán quer evitar, porque você imagina, né? Essas populações que estão entrando na França, elas falam francês, elas estão naturalizadas com a cultura francesa, mas mesmo assim elas não estão sendo devidamente integradas, né, na cultura francesa, na civilização francesa, por N razões, né? Que aqui eu não vou analisar, porque senão a gente faria um vídeo extenso demais. Mas uma das razões é justamente porque você tem hoje um movimento organizado nessas universidades francesas por intelectuais decolonialistas que querem, né, que são desconstitucionistas, que querem derrubar qualquer tipo de sistema coerente de crenças, inclusive esse sistema de que, olha, você tem aqui um Estado, uma civilização francesa, em que, olha, o sujeito que foi colonizado pela França, que fala francês, ele faz parte disso. Então, de uma certa maneira, ele é da mesma civilização. Nós somos uma só cultura e nós temos uma identidade comum, ainda que tenhamos diferenças, né? Então, vamos tentar resolver as nossas questões, as nossas diferenças em cima dessa identidade comum, né? Esses intelectuais estão trabalhando fortemente para dissolver
essa identidade comum e criar cada vez mais um fosso, né, com base nessa coisa do identitarismo, etc. Então imagina, né, se na França, com populações que falam francês, que têm alguma familiaridade com a cultura francesa, nós temos percebido a criação, o surgimento de bantustões, ou seja, de estados dentro do estado. Você imagina numa Hungria, o que não aconteceria caso entrasse ali uma população que não fala húngaro, que não tem nenhuma familiaridade com a cultura húngara, como é que seria, né? Seria mais ou menos o que está acontecendo na Suécia. Muitos analistas dizem o seguinte, que o processo de imigração na Suécia, de integração do imigrante na Suécia, fracassou completamente, porque o governo sueco sempre foi muito laxo, muito relaxado nesse ponto, então muitas pessoas viveram e vivem na Suécia já há anos sem saber falar sueco e sem precisar saber falar sueco, tá? É porque existiu, agora isso mudou, a Suécia ela está dificultando a entrada de imigrantes agora, né, por conta de todos esses problemas que têm acontecido por lá, mas antes era completamente... era muito fácil, né? Você entrar lá, se você viesse de um outro país aí da África, da Ásia, como refugiado, você não precisava se inteirar da cultura daquele país, você não precisava se integrar, né? E imagino eu que a fala do Orbán, ela vai justamente nesse sentido. Nós não queremos fazer esse movimento que tem sido feito em outros países de mestiçagem, mistura, porque ele poderá trazer para cá, para dentro, né, um processo de dissolução do país, da cultura, etc., que vai levar à subversão do próprio Estado-nação. Tá? Então, as minhas considerações sobre o assunto eram essas. Reitero mais uma vez que eu não tenho nada contra a mistura étnica, tá? Desde que, obviamente, ela seja feita sob auspícios orgânicos e graduais. Tá? Pessoal, era isso que eu tinha a dizer. Um abraço, até a próxima.